Então, eu comecei a ver que eu precisava realmente ir aos documentos. Tá? E esse documento, então, atestava que ela estudou no Colégio Hebreu Yiddish Brasileiro. Estudou no ginásio pernambucano. O ginásio pernambucano tinha uma biblioteca fabulosa, sabe? De encantar uma escritora que depois se manifestaria encantada com bibliotecas, como é o caso da Clarice, né? Da Reinações de Narizinho, da Felicidade Clandestina, e etc. E, além disso, tinha um laboratório espetacular. Isso quer dizer que ela teve uma formação boa, uma formação sólida, além de ter estudado hebraico no ginásio lá pernambucano, e etc. Isso que eu fiz em Recife, eu tive de fazer nos outros lugares todos. Eu não vou repetir aqui para vocês, senão eu vou contar meu livro e ninguém vai comprar. Né? Mas eu estou tentando mostrar para vocês as etapas necessárias a uma pesquisa para se construir uma biografia. E o que é importante numa biografia? É você ir à cata de documento, porque existe uma tendência muito grande de viajar. Às vezes, eu acho que foi isso. E afirma que foi, quando, na realidade, não tem documento para comprovar. Isso acontece muito. Né? Então, no caso da Clarice, a gente teve, então, eu tive contato com uma infinidade de documentos que, então, eu usei para montar essa história. Naquela época não tinha. A gente não conseguia nem dar conta, como dizem os meus meninos, nem dar conta da cronologia de vida da Clarice, porque ela mentia a idade. Então, quando eu comecei a estudar a Clarice, a data que era a data, vamos dizer assim, oficial dos estudos literários, né? Você vê que história também, né? Também pode ser uma invenção. Né? A data era 1925. Né? Então, depois eu achei um documento com 26, outro documento com 27. O tempo ia passando, ela ia organizando e atualizando, né? Em função da passagem dos tempos. Né? E, então, foi possível então, identificar a data também de 1920, né, por causa das traduções de uma certidão de nascimento dela. Olha como é que é a vida. Quando estava a fotobiografia, isso foi no começo dos anos 90, quando a fotobiografia estava pronta quase, já para ir para a gráfica, eu recebo de uma parente dela a certidão de nascimento original em ucraniano. Daí eu fiquei doida, coitado do designer gráfico do livro. E só o capítulo primeiro ele fez 5 vezes. Porque eu recebi um documento e falei, não, esse não pode faltar. E os parentes, por que não me deram tudo uma vez, né? Então, às vezes, e não foi por maldade. Vocês têm os retratos das namoradas, da mãe, do pai, do avô. Às vezes você não dá tanta importância. Os parentes, às vezes, não davam tanta importância. Depois que eles viram o tio, o avô no livro, nossa, sabe? Viraram história. Né? Mas ali, num primeiro momento, sobretudo com os parentes da ala, vamos dizer assim, dos Rabin, né? que são a ala judaica assim, mais intensa, eles, aos poucos, vão se acostumando com a ideia de abrir os baús, sabe? Então, você tem que ter paciência também para esperar aquele ar de confiança que vai lhe permitir receber as informações. Então, o que eu tenho para dizer sobre esse primeiro livro foi que foi uma montagem que durou 15 anos. Por quê? Porque foi pedra sobre pedra, atrás de cada documento, né, para, então, poder se montar uma cronologia de vida e obra da Clarice. Bom, eu não vou falar mais aí sobre o primeiro livro, senão não sobra tempo para o segundo. Eu ia falar para você falar da fotobiografia. Então, eu trouxe algumas fotos da fotobiografia para mostrar para vocês, porque o que aconteceu com a primeira, aconteceu com o segundo, só que com imagens. Deixa eu só fazer uma observação. Daí a gente passa para as fotos. A imagem, eu tinha várias fotos de Clarice, mas não sabia onde elas tinham sido tiradas, em que lugar elas estavam. Às vezes não sabia nem quais as pessoas que faziam parte daquele repertório visual que estava diante de mim. Então, eu tive que consultar pessoas já idosas,
que tinham convivido com Clarice, para elas dizerem quem eram aquelas pessoas, né? E eram milhares de fotografias, porque daí, além do acervo, são mais ou menos umas 600, 700 imagens da Ruy Barbosa, o Paulo me deu o acervo pessoal dele. Então, eu selecionei 125 dele. Depois, fui batendo na porta dos parentes. Né? O que você tem, o que você acha? Daí, os álbuns. Segunda visita, terceira visita, aparecia outro álbum, quarta visita, quinta, e eu pagando passagem para o Rio de Janeiro, né? Às vezes para Recife, entendeu? Então, foi assim. Além disso, tinha as imagens de outros escritores. Então, era Lúcio Cardoso, por exemplo, eu fui atrás do Rafael, que é sobrinho, né? Para conseguir uma imagem do Lúcio Cardoso legal, uma fotografia, quando não achava nos arquivos. Arquivo de jornal, né? E depois fui às cidades onde ela nasceu. Por quê? Porque eu queria fotos de época. Não me interessava uma foto de Kiev. Não me interessava. Eu queria foto de Kiev dos anos 20, tá? Que foi a época em que ela nasceu. De Odessa também, da mesma época, porque ela viveu numa aldeia que ficava no meio. Kiev ao norte e Odessa ao sul, na Ucrânia, que naquela época pertencia à Rússia, mas não pertencia, porque estava em guerra civil contra os bolcheviques. Essa é outra história complicada que, se eu contar, nós não saímos daqui hoje. Bom, então, feitas essas considerações, qual foi a complicação de montar esses dois livros? É que aí existe uma história da literatura que é o que me interessa. Se a Clarice não tivesse sido uma excelente escritora, eu não teria interesse em fazer uma biografia.